Boa noite, meus irmãos. Nós hoje daremos continuidade às ideias que são trazidas semanalmente aqui, relativamente ao conteúdo que foi planejado para os nossos estudos. A nossa primeira reunião, que foi dirigida pela Jamira, vocês tiveram a oportunidade de verificar o caminhar histórico da mediunidade, desde os primórdios da humanidade, passando pelos diversos povos, as diversas formas de representação e de utilização da mediunidade, que culminou com a apresentação e a finalização ali do momento das mesas girantes. Movimento este, iniciado nos Estados Unidos, em Hydesville, e que chamou então a atenção para as mesas que pulavam, saltavam e que se tornaram a grande atração dos teatros da Europa. Na aula da semana seguinte, a Nara fez a apresentação de Allan Kardec, mostrando toda a parte preparatória. Allan Kardec, o homem que se dedicou ao campo da ciência, dos estudos, que se notabilizou por um trabalho imenso realizado no campo, principalmente da educação, legando para muitos contribuições que permaneceram em utilização durante muitos anos, até conhecer, ser convidado para participar de uma reunião de mesas, e a partir daí, então, se entregar ao estudo deste novo fenômeno, desta nova ciência à qual ele dedicou todo o resto da sua vida, legando-nos, então, as obras que são as obras da codificação. Semana passada, o Gilson falou do movimento, o que nós fazemos da doutrina espírita, e isso é o movimento espírita, o trabalho dos homens. Tanto é que ele terminou perguntando: o que é que vocês aprenderam hoje de espiritismo ou de doutrina espírita? E teve gente que falou muito, aí ele falou nada, porque nós só vimos movimento espírita. E efetivamente foi uma aula em que foi deixado claro para todos nós o que é o movimento espírita e a diferença que existe do movimento espírita com a doutrina espírita. Hoje, nós abordaremos as ideias que nos trarão esclarecimentos acerca do que é o espiritismo. Parece uma coisa simples, mas vocês verão que existem nuances neste contexto que carecem do nosso raciocínio, para que também não venhamos a cometer impropriedades quando somos levados a abordar algum aspecto. O que é o espiritismo? Vocês já devem ter ouvido esses comentários muitas vezes. O espiritismo é uma ciência, filosofia, uma religião. Isso parece uma coisa simples, mas olha, isso já causou muita confusão. Isso já causou muito conflito. Isso já trouxe muitos questionamentos no movimento espírita, com defesas para um lado, com defesas para o outro. Alguns diziam que a doutrina espírita ou o espiritismo era somente uma ciência, outros diziam que era uma religião. E olha, o Gilson gosta de brincar, muita gente morreu nessas disputas e nessas brigas. Por isso, entrar dentro destas ideias é aclarar a nossa mente e fortalecer-nos. E Allan Kardec faz o seguinte comentário: o conhecimento destas ideias tem importância mais prática do que teórica, e é o que nós vamos ver aqui.
entender essas diferenças e essa inter-relação que existe da ciência, da filosofia e da religião, tem uma aplicação prática muito grande nas nossas vidas. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, escreveu que o Espiritismo passaria por sucessivos períodos. Isso, escritas de Allan Kardec. Um primeiro período, ele disse que era o período da curiosidade, que ele conheceu e que foi citado aqui. As mesas girantes, a curiosidade do povo para aquele tipo de fenômeno que surgia. O segundo, o filosófico, que surgiu com o lançamento de O Livro dos Espíritos em abril de 1857, lá no Palais Royal, na livraria Edanti, como Nara apresentou aqui na aula de Allan Kardec. Depois o período das lutas, que também foi citado aqui por Nara, quando Allan Kardec encaminhou a Maurice Lachater, o livreiro, uma quantidade de livros, em sua maioria, livro dos Espíritos, e que foram queimados pelo Santo Ofício como perniciosos à fé católica. E Kardec disse, queimam-se os livros, mas não queimam-se as ideias. E não existem Pirineus tão alto que impeçam a propagação delas. Pensamento forte e que marcou a ideia do avanço da doutrina e o fato, inclusive, de estarmos aqui. Os Pirineus não apagaram as ideias. Um período religioso, Kardec dizia, que é esse que nós estamos vivendo. O período em que a força do Evangelho chama o nosso interesse à reflexão, à mudança, à transformação moral. Um período intermediário que ele não deixou claro quando aconteceria a época. Então nós não conseguimos identificar este período. E um outro que seria o período da transformação moral. E neste período da transformação social, me desculpem, o Espiritismo terá uma contribuição muito grande. E nós veremos este procedimento, este processo de contribuição durante o desenvolver da nossa apresentação. A questão do Espiritismo é uma religião. Kardec escreveu a esse respeito, nesse opúsculo da Comunhão de Pensamentos, e também em um artigo na Revista Espírita de 1868, que nós colocamos embaixo também, o quadro do nosso site, porque esse artigo está também no nosso site, para quem se interessar lê-lo na íntegra. E nesse artigo, que está na Revista Espírita, Kardec desenvolve a seguinte ideia. Religião, sentido da palavra. Nós podemos entendê-la em dois aspectos, num sentido usual e num sentido filosófico. O sentido usual da palavra religião remete-nos à ideia de culto, de ritual, de liturgias, de sacerdotes, de hierarquias, de privilégios. Sob esse ponto de vista, o Espiritismo não é uma religião. Porque nós não temos sacerdotes, liturgias, todos esses, hierarquias. Nós somos todos aqui irmãos e somos iguais uns aos outros. Sobre o ponto de vista filosófico, a religião é um laço moral. Um laço que interliga as pessoas, os seres, em sentimentos, princípios e crenças. Construindo neles e entre eles sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de indulgência e de caridade. Sob esse ponto de vista, o Espiritismo é uma religião. Mas aí se cria uma grande confusão, né? Se alguém pergunta qual é a sua religião, aí você fala, eu sou espírita. Não, qual é a sua religião? E você pergunta, no sentido usual ou no sentido filosófico? Se for no sentido usual,
é uma coisa, se for no sentido filosófico, é uma outra coisa. Mas isso é só brincadeira, porque é muito simples de entender, não é? E isso aí traz-nos um conceito para fortalecer a nossa ideia sobre o ponto de vista do que é a religião para a doutrina espírita. A moral da filosofia espírita. A moral da filosofia espírita está aí, ó, é o Evangelho. 183 citações do Novo Testamento. Do Velho Testamento, 183 citações, me desculpem, do Novo Testamento, 169, do Velho Testamento, 14 citações. Sermão da Montanha, Atos, Epístolas e tudo mais. O ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, ele é só religião. Nós teremos uma oportunidade aqui de fazer um estudo em torno do Evangelho, uma aula só sobre o Evangelho. E vocês verão Kardec explicando na introdução que o conteúdo do Evangelho se retirou os atos comuns da vida do Cristo e todos os outros fatos que poderiam trazer controvérsias, deixando ali única e exclusivamente o aspecto moral, que é aquele que muda, que transforma os nossos sentimentos. Evangelho é somente religião. E no Evangelho nós damos um destaque para o Sermão do Monte. Que beleza! E ele está inserido em quase todo o nosso Evangelho. E Kardec afirma ainda: a religião espírita é o núcleo central do Espiritismo. Vejam, a religião espírita é o núcleo central do Espiritismo e está fundamentado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, neste livro, O que é o Espiritismo, lançado em 1859, ele apresenta 3 diálogos que foram desenvolvidos, realizados com um cético, com um crítico e com um sacerdote. Esses diálogos são muito interessantes, porque Kardec coloca ali a importância do estudo para que se possa conhecer a doutrina espírita. E nesse diálogo com o sacerdote, Kardec cita aspectos a respeito da ciência, da filosofia e da religião, afirmando o que veremos. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Vejam bem. Sem ser uma religião, conduz essencialmente às ideias religiosas. Sem ser uma religião, ele conduz essencialmente às ideias religiosas. Todas as religiões possuem princípios, que são o seu credo, que estabelecem, que são o foco das suas ideias, objeto dos seus estudos, das suas análises, das suas observações. E os princípios, eles estão fundamentados nas ideias da existência de Deus, da imortalidade da alma, os princípios morais necessários à nossa transformação, a caridade, o amor, o perdão. As penas e as recompensas estão vinculadas também a esses princípios. Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos também ali os princípios espíritas, e eles são iguais a esses. A existência de Deus, a imortalidade, os preceitos morais, as penas e recompensas. Tudo isso, como princípios, nós temos também lá em O Livro dos Espíritos. Mas esses princípios trazem para nós aplicações. E essas aplicações, elas são o diferencial que nós podemos ter na nossa vida pessoal e na nossa vida de relações. Vejamos quais são eles.
nas relações humanas. Kardec afirma que, quando o pensamento se dirige para algum ser, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Imaginem, meus amigos, quando os homens entenderem isso, que pensando em alguém, eu estabeleci uma corrente fluídica entre eu e ele. E por essa corrente eu estou transmitindo sentimentos que chegarão naquela pessoa como elementos salutares, mas também como dardos venenosos e prejudiciais. Isso muda as nossas relações. A questão do passe, a transfusão de energias magnéticas que existem e que atuam com o auxílio da espiritualidade, afastando espíritos sofredores, retirando placas, energias, fluidos, emanações que se agregam à nossa estrutura, prejudicando a nossa saúde. E o passe age no nosso organismo, atuando na limpeza do nosso sistema nervoso, dos nossos órgãos. Quanta mudança no campo da saúde esse pensamento trará para nós. Vocês devem ter assistido o filme Nosso Lar. André Luiz, depois de ser acolhido do umbral, levado para Nosso Lar, recebendo os passes de Lísias e as placas, as energias, os fluidos deletérios que estavam condensados no seu organismo eram então retirados para que ele pudesse então se recuperar. E a desobsessão, que representa um circuito de correntes mentais em ação contínua, agindo por meio de correntes de médiuns, por grupos de preces e de pacientes ligados num único pensamento, para atender espíritos sofredores, atender pacientes, espíritos perturbados que com a ação dessa corrente são amparados, são auxiliados. Isso tudo são ações diretas que esses mecanismos nos mostram com aplicações da nossa vida. E o Evangelho? O culto do Evangelho no lar, que não é só uma leitura de Evangelho que se faz em casa não, como muitas pessoas às vezes pensam, eu vou fazer o culto do Evangelho. Não é isso, o culto do Evangelho não é uma simples leitura. Neste momento em que nos reunimos no lar, com a família, acontece a atração de correntes mentais do bem, que são bons espíritos que se aproximam de nós, trazendo as suas vibrações, e fortalecendo as correntes, criando um campo de proteção magnética, afastando espíritos que porventura desejem criar perturbações, conflitos dentro deste ambiente, para facilitar as vidas, as relações, os nossos trabalhos e tudo mais. Isso são aplicações diretas do Espiritismo na nossa vida. E vejam quanta coisa. No campo da ciência espírita, nós temos dois focos quando pensamos na ciência espírita. No Livro dos Espíritos, nós temos a parte filosófica da ciência. No Livro dos Médiuns, nós temos a parte prática da ciência espírita. O objeto da ciência espírita é esse, o mundo espiritual. Este é o objeto. E no Livro dos Médiuns nós temos as relações que estabelecem, não é, entre os espíritos e os encarnados. E, em O Livro dos Espíritos, as leis que regem essa relação. Porque num eu tenho a prática, no outro eu tenho
a ideia filosófica. E o foco é o princípio espiritual dentro deste mecanismo. Na parte prática, um aspecto que merece a nossa atenção, e Kardec desenvolve, é a lei do fenômeno espírita. Como a manifestação mediúnica acontece. Como acontece a manifestação dos espíritos, o que é necessário para esta relação. Kardec nos explica, mostrando-nos a lei do fenômeno espírita, que para que o fenômeno ocorra é necessário existir o espírito, que é o comunicante, o médium, que é o intermediário, e os assistentes. Porque esses elementos interagem, as suas emanações fluídicas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, através de correntes de pensamento, que interagem todos eles, envolvidos ainda pelo fluido cósmico universal. Então veja, para que o fenômeno espírita aconteça, esse mecanismo acontece. E é isso que a ciência espírita vem nos explicar. É isso que Kardec, no desenvolvimento da prática de O Livro dos Médiuns, esclarece para todos nós. Por que a ciência, a doutrina espírita? Em A Gênese, no capítulo 1, Kardec explica, com suas próprias palavras, os fenômenos espíritas obedecem a leis da natureza. E o fundamento da ciência, do método científico é: os fatos devem ser submetíveis à observação. E Kardec fez isso. Nós vimos na aula sobre Allan Kardec, na sua pesquisa, nas suas observações, milhares de vezes estes procedimentos foram aplicados. Sobre os fatos espíritas, vejam o que Allan Kardec diz na Revista Espírita de 1864 e também em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3. Produzi e provoquei os fenômenos espíritas. Pesquisei e analisei por anos e fiz milhares de observações. Não foram 1, 10, 20, foram milhares de observações. E diz mais ele, por 35 anos professei o magnetismo. Alguns questionam, inclusive, essas questões, mas é o próprio Kardec que afirma, por 35 anos professei o magnetismo. E a pesquisa que era realizada, ela tinha um método. O método da ciência. E Kardec aplicava esse método porque ele dizia que era a única garantia séria do ensino dos espíritos. E esse método era o método da opinião universal. E ele se baseava no seguinte princípio: um tema, para ser aceito, deveria ser analisado e ter a convergência das opiniões, sendo passado por diversos grupos, por diversos médiuns e por diversos espíritos, em diversos continentes, em diversos países, em diversas cidades. Tudo era testado para que se chegasse à universalidade do ensino, quer dizer, uma única ideia convergindo de diversos pontos. Vejam como Kardec era cuidadoso dentro dos princípios de análise que ele aplicou na doutrina espírita. Uma curiosidade, porque muita gente, apesar de tudo isso, acaba questionando, mas tem um médium. A alma do médium, ela pode influenciar na comunicação. E Kardec afirma isso no Livro dos Médiuns. A alma do médium sempre concorre para a realização do fenômeno. O processo anímico na comunicação sempre existe. Na comunicação existe sempre uma parcela que é do médium. E aí, Alexandre Fontes da Fonseca, utilizando a estatística, a teoria da probabilidade,
que trabalha com fenômenos independentes, ele fez uma análise a esse respeito, para constatar até que ponto a influência do médium poderia estar, de alguma forma, contribuindo dentro daquela comunicação. Então vejam o resultado que foi, inclusive, publicado em O Reformador, de 2007. Então está aí a teoria. Ele partiu do seguinte princípio: suponhamos que as ideias próprias dos médiuns correspondam a 50%. Se a ideia do médium corresponde a 50%, os outros 50% será a contribuição dos espíritos. Se eu tenho um médium e um espírito, 50% de um, 50% de outro. Mas suponhamos, e Kardec testou isso milhares de vezes, com milhares de médiuns, por diversos espíritos, em diversos continentes, em diversas cidades. E o Alexandre, então, verificou. Suponhamos que eu tenha 2 médiuns, questionando a mesma ideia. A probabilidade de ser do espírito, ela já passa para 75%. A redução de 25% da participação do médium. À medida que eu aumento o número de médiuns dentro deste processo de avaliação, eu aumento a probabilidade da ideia ser do espírito, de tal forma que se eu chego a 11 médiuns, eu tenho 99,5% que dentro de uma curva de Gauss, 5% externa, eu elimino e faço a aceitação total disso. Quer dizer que, com 11 médiuns, eu tenho a garantia já da comunicação. Só que Kardec fez com milhares de médiuns. Então vejam o quanto Kardec era consciencioso, cuidadoso, com tudo aquilo que estava sendo analisado e que estava vindo dos espíritos. Filtrando as evidências e as ideias. Com a ciência e a razão, nas instruções dos espíritos, diz Kardec, apreciava-lhes o grau de confiança, distinguia as ideias sistemáticas das utopias e das ideias práticas. O que não fosse coerente, o que não batesse com a razão, lixo. Lixo, ele jogava fora. E ele debatia as ideias. Isso está escrito em obras póstumas. Kardec considerava os espíritos como mero informantes. Não se submetia a argumentos de autoridade, de quem quer que seja. E no processo de análise do que vinha dos espíritos, o que é que ele fazia? Agrupava os fatos que estavam espalhados, estabelecendo uma correlação entre eles. Reunia os documentos, instruções, dados em diversos pontos, sobre os mais diversos assuntos. Comparava, analisava, fazia as analogias e as estudava, verificava as diferenças e as aplicações. E ele afirma em A Gênese, no capítulo 1, palavras de Kardec: aceito a verdade, tornada evidente pela razão, embora contrária às opiniões pessoais. Vejam, gente, mesmo que eu seja contrária, mas a evidência mostrou que é real, que é verdadeiro, eu aceito. A síntese filosófica está em obras póstumas também, da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Controle, observação, reflexão, revelação intuitiva, revelação espiritual. No Livro dos Espíritos, que ele acaba de comentar, que foi a primeira obra, nós temos os princípios. Livro dos Espíritos, a primeira edição, tinha 3 partes, 501 perguntas. A segunda edição, que é a edição que conhecemos hoje, 4 partes,
1.018 questões, em algumas obras 1.019, que é a última questão, ela teve uma subdivisão. Na primeira parte nós temos esses temas, 4 capítulos, Deus, elementos gerais da criação, do princípio vital, que estudaremos aqui. Iniciaremos daqui a 2 aulas. A parte segunda do mundo espírita ou dos espíritos, são 11 capítulos, tratando dessas temáticas que vocês estão vendo aí. Os espíritos, encarnação, a volta do espírito, pluralidade, toda essa temática. Dentro da lógica, perguntas e respostas. Na terceira parte, as leis morais. São 12 capítulos, começando com a lei da adoração e terminando com da perfeição moral. E chamando a atenção para a lei de justiça, de amor e de caridade, conforme vocês verão nas apresentações. A quarta parte das esperanças e das consolações, dividido em 2 capítulos. E, finalmente, a conclusão. Filosofia. Qual a utilidade da filosofia? O que sou? De onde venho? Para onde vou? Por que estou aqui? Olha, a grande pergunta shakespeariana. To be or not to be, that's the question. Não é? Mas, meus irmãos, as ciências e as religiões do mundo, elas param no túmulo. Este é o grande problema. Existe uma paralisação no túmulo. E é somente o Espiritismo que abre os horizontes depois do túmulo, mostrando estas realidades, de onde venho, para onde vou, por que estou aqui. Vejamos. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 135, ele comenta as partes essenciais do homem. Alma, corpo físico e perispírito, que é a revestimenta do espírito. E ele diz que o homem é um ser triplo, formado desses 3 elementos. Nós somos um ser triplo. Só que acontece a nossa morte, ou pela velhice, ou por um outro problema qualquer. Quando nós morremos, o nosso corpo físico se desintegra, como a ciência já explicou. Com a evolução do espírito, o nosso perispírito ele vai também se transformando, se eterizando para um grau e para um nível que nós não sabemos ainda. E essencialmente, nós temos ali a alma. Essencialmente, nós somos uma alma. Um foco de inteligência criado por Deus para um progresso infinito. Também, onde estou? Nós vimos de onde nós viemos. Aonde eu estou? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, categorias de mundos habitados. Quem não leu tem que ler. Aqui Kardec desenvolve as ideias completas dos diversos graus dos mundos habitados, os inferiores, os intermediários e os adiantados, mostrando que nos intermediários, como a Terra, que são os mundos de expiação e de prova, o bem e o mal ainda estão misturando-se, né? Apesar que a gente olha aí para fora, a gente pensa que o mal está em maior proporção, né? Porque ele nos chama mais a atenção, movimenta mais as células do nosso corpo. De onde viemos ainda? Em A Gênese, Allan Kardec desenvolve essas ideias relativamente a esses aspectos da nossa evolução, mostrando ainda a questão do paraíso perdido, as raças adâmicas, que será explicada aqui na primeira aula, da primeira parte de O Livro dos Espíritos. As raças que foram uma imigração de espíritos que vieram, quando algumas raças aqui já habitavam para impulsionar o progresso e o desenvolvimento do planeta. E nesta obra, A Caminho da Luz, que é uma continuidade
da obra A Gênese, Emmanuel, então, desenvolve esta ideia de onde viemos, explicando toda esta ideia dos exilados de Capela, das raças adâmicas, para que nós possamos entender melhor esta nossa herança, esse nosso passado espiritual. E no Cefac, no nosso site, nós temos apresentações desta obra, inclusive com narração, para quem se interessar. Mas essa história da raça adâmica, dos exilados de Capela, traz uma reflexão para todos nós, porque ouvimos já que a Terra está passando por um período de transformação, deixando de ser um mundo de expiação e de provas para ser um mundo de regeneração. O que desejamos fazer agora? Ficar na Terra? Ou ser transportado para um outro mundo inferior e ter que passar por todos os problemas de adaptação e desenvolvimento novamente? É uma pergunta que nós temos que parar e analisar. Para onde vamos após desencarnar? Qual será o nosso destino? Todo mundo quer ir para nosso lar. Mas nós vimos que André Luiz andou primeiro aonde? Lá no umbral. Quando devemos começar a pensar nisto? Vamos deixar para pensar nisso quando já estivermos lá no hospital, deitadinho, e o médico falando, olha, está chegando a sua hora, se for nesse momento, pode esquecer, você está perdido. Esse é um pensamento que nós temos que ter todos os dias. Para onde vamos? Julgamento geral. O objetivo a considerar, Kardec desenvolve isso em A Gênese. Devendo o bem reinar sobre a terra, será preciso dela excluir os espíritos endurecidos. Então, meu amigo, se você for endurecido, você vai para um mundo no qual o tônus vibratório se adequa com a sua vibração. Porque se você ficar aqui, você vai prejudicar o desenvolvimento que o planeta precisa. E aí, um novo degredo. Aí é sair desse mundo e ir para um outro. Conviver com os primatas, porque é assim que acontece. Não é chegar no outro mundo e encontrar internet, encontrar Wi-Fi, não. É subir na árvore, é viver lutando para se manter, é criando as condições ainda. A transformação da humanidade, o que fazer? Ela se dará pelo melhoramento das massas, que só se fará pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. E no futuro, Kardec comenta na Gênese e em obras póstumas os seguintes pontos que destacamos. O Espiritismo não cria diretamente a renovação social. Isso não é trabalho do Espiritismo. É a madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. A doutrina espírita contribui, trazendo as ideias e os princípios que nos fortalecerão neste trabalho. Não será o Espiritismo que fará as instituições do mundo regenerado. Muita gente pensa que é o Espiritismo que vai fazer isso e as pessoas vão ficar beijando as nossas mãos, dizendo, vocês... Não é isso. Não é o Espiritismo. Os homens é que as farão sobre o império das ideias de justiça e de caridade. São os homens assimilando as ideias é que farão essa transformação. Veja, o trabalho é nosso. De caridade, fraternidade e de solidariedade melhor compreendidas e desenvolvidas, graças às ideias que o Espiritismo nos traz. Estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, não pode ele assumir nenhuma forma autocrática, porque então faria o que condena. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. O Espiritismo conduz ao reino de justiça, extinguindo os abusos e moralizando as massas. As ideias
que são absorvidas. O que é o Espiritismo? Ciência, filosofia e religião? Kardec diz que ele é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. Muito bem, meus irmãos, nós encerramos aqui. Vocês terão aqueles 5 minutinhos para tomar a água, levantar um pouquinho, movimentar as pernas e retornar para a parte das nossas perguntas. Podemos começar? Então vamos aqui. Temos algumas perguntas já. Ô Nara, só avisar aqui, hoje nós estamos sem a presença da Rosemary e do Gilson, mas não é porque eles estão de folga, não. É porque eles estão, a Rosemary muito gripada, e não teve como vir, e o Gilson teve que ficar em casa porque a esposa está muito gripada. Muito gripada, e só são os dois. Então ele teve que estar dando apoio. Eu tenho certeza, que eu conheço o Gilson, que ele está nos ouvindo lá e nos assistindo pela internet. Então vamos vibrar, para que Erli melhore, para que ele esteja, e a Rosi também, fiquem logo bons aí para estarem novamente conosco. Então vamos começar com Santiago. Santiago, Santiago, quem mandou você fazer pergunta? Vou ter que ler. Santiago, é você? Tem outro Santiago? Vai, Mateus. Eu estou olhando para o Santiago aqui porque eu o conheço e a gente o chama de Santiago, mas agora tem 2, tá vendo? Você não está reinando mais não, meu caboclo. Perdeu o reino. Então vamos lá. Qual é a melhor ordem para se estudar as obras de Allan Kardec? Quer comentar, Santiago, não? Boa noite, de novo. Muito bem, olha só. Nós temos o livro base da doutrina espírita, é o primeiro livro que foi publicado, que é onde contém toda a parte filosófica da doutrina. Toda a doutrina está contida em O Livro dos Espíritos. Então, lá nós temos, digamos assim, todo o esqueleto desse edifício que compõe o Espiritismo. Todas as vigas mestras, toda a sustentação. Daí, desse livro, partiram as obras para desenvolver cada uma dessas partes. A primeira parte, por exemplo, foi desenvolvida em A Gênese. A segunda parte foi desenvolvida em O Livro dos Médiuns. A terceira parte em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte foi desenvolvida em O Céu e o Inferno. Então, nunca vi isso escrito em lugar nenhum, mas na minha lógica, me parece muito lógico que a gente comece pelo começo, pela base, pela estrutura, pela sustentação dos princípios, onde estão contidos todos os princípios, que é o Livro dos Espíritos. Essa foi a minha escolha, e essa é a escolha que eu recomendo. Jamira está certinha, nós temos que começar pelo começo, E o Livro dos Espíritos é o início de tudo, porque ali nós temos os princípios e leis que regem todas as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Tudo está muito claro ali no Livro dos Espíritos. Mas nós não podemos esquecer que existe um livro que deve ser o elemento de companhia contínua de todos nós, e que é a grande necessidade de todos nós, o nosso propósito, como disse a mãe Zeferina, mentora da nossa casa, e que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele é primordial para as nossas vidas, porque a nossa grande necessidade
é a necessidade moral, é a transformação moral. E somente em o Evangelho segundo o Espiritismo nós temos estes elementos. Portanto, estudar o Livro dos Espíritos é essencial, porque nos fará enxergar os princípios e as leis, mas para a nossa necessidade espiritual de transformação é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui na nossa casa, muito especialmente, nós abraçamos isso porque acreditamos nisso. O Evangelho é estudado praticamente todos os dias de atividades da nossa casa. Nós temos reuniões evangélicas aqui, com explanações e desenvolvimento, em diversos dias, que vocês conhecem, terças-feiras, 18 horas, terças-feiras, 20 horas, quinta-feira, 8 horas da manhã, sábado, as criancinhas aqui, que vêm fazer tratamento, elas são preparadas com o Evangelho. A evangelização da nossa casa, as crianças da evangelização, que são coordenadas pela Nara, no núcleo MEI-MEI, elas estudam o Evangelho. O estudo das crianças semanalmente é feito baseado em o Evangelho. Portanto, o Evangelho é algo que nós entendemos, aceitamos e abraçamos como o elemento que poderá trazer a transformação da humanidade, a nossa transformação, a nossa modificação. Caminhos novos se abrirão para todos nós a partir do momento que abraçarmos verdadeiramente as ideias que o Evangelho nos traz de caridade, de amor, de perdão, de fraternidade e assim por diante. Carlos Alberto Xavier faz o seguinte questionamento: quando começou a mediunidade? Quer comentar, Xavierzinho? A mediunidade começou desde que que foi criada a humanidade, né? A humanidade fora da pátria espiritual. Existe esse relacionamento entre o mundo espiritual, a verdadeira pátria e os diversos mundos que são criados para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. Inclusive, na nossa casa, nós estamos estudando um livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que mostra, né, dentro desse nosso relacionamento, o nosso desenvolvimento espiritual nessas duas esferas. Então, desde que existe o mundo espiritual e os diversos mundos que Deus cria para nos dar a oportunidade de progresso e de crescimento, existe a mediunidade como essa possibilidade de nos relacionarmos, o mundo material com o mundo espiritual. Só um pouquinho disso, me lembrei. Agora, como corpo de doutrina, a doutrina espírita, ela se iniciou com Kardec, com a codificação da doutrina espírita. Ele trouxe, como eu disse lá no nosso encontro, uma nova consciência dessa relação. Porque ela existia não com a consciência que Kardec trouxe, com a codificação, onde ele trouxe todos os princípios e leis, nas quais se fundamentam essa relação. Antes ela existia, mas existia de uma forma que não era conhecida e de uma forma racional, com o conhecimento das leis nas quais elas se fundamentam. A pergunta do Xavier é interessante sobre o ponto de vista que muita gente confunde o espiritismo com a mediunidade e estabelece uma relação como que a mediunidade tenha surgido junto com o espiritismo. E isso não é uma verdade. Quem esteve aqui na primeira aula,
que a Jamira colocou, nós vimos que através do tempo, e hoje eu comecei inclusive a reunião, falando, né, fazendo essa retrospectiva bastante rápida, né, singela, né, na aula ela mostrou como os aspectos mediúnicos eles estão inseridos na própria história da mediunidade, em todos os momentos. No período negro da história, na Idade das Trevas, período em que, não é, a Inquisição, não é, assumiu o comando com dores acerbas para toda a humanidade, ali ainda nós vimos a mediunidade. Lá na Grécia, em Roma, em todos os momentos da humanidade, nós verificamos a mediunidade. Por que isso? Porque a mediunidade ela é uma faculdade natural, inerente ao homem. Ela existe em nós como existe as nossas faculdades do olfato, do paladar, da visão, da audição. Ela é uma faculdade. Em alguns ela se mostra mais desenvolvida, em outros menos, mais ostensiva em uns, menos ostensiva em outros. Mas ela faz parte da natureza do homem. E ela existe desde que existem os homens. E desde que existem os espíritos. E desde que os espíritos desejam se comunicar através dos homens ou influenciar os homens. Portanto, não existe uma relação direta, a mediunidade surgiu com o espiritismo. Não, foi muito bem explicado o que a Jamira falou. O espiritismo, Kardec veio explicar os mecanismos da mediunidade, conforme nós mostramos aqui, principalmente a lei dos fenômenos espíritas. Como o fenômeno espírita acontece, porque muita gente pensa que o espírito chegou, se comunicou. Não, existem procedimentos, relações fluídicas que devem se estabelecer entre espírito e encarnado, e assistentes. E o teor da reunião, a qualidade da reunião se dá em função desses aspectos. E isso Kardec veio explicar a todos nós. Mas ela existe de toda a humanidade, de todos os tempos da humanidade. Nilceia. Ali. Quando desencarnamos, obrigatoriamente passamos pelo umbral? Quer comentar, Nilceia? Não? Olha, a gente até que não queria, não é? Mas nós não temos um outro caminho, não. Esse é um caminho necessário. Quando nós desencarnamos, é evidente, né, e os espíritos nos explicam isso muito bem, nós temos um período que é de perturbação. E esse período de perturbação, ele está relacionado com o grau de desenvolvimento espiritual que nós temos. Temos um período de perturbação, temos um momento, que é o momento em que toda a nossa vida nos é apresentada, como se fosse um filme, nós recordamos de todos os fatos da nossa vida. Não é? Mas nós somos atendidos, depois do nosso desencarne, na proporção daquilo que nós construímos para nós mesmos. O local que nós iremos após o desencarne, ele depende diretamente daquilo que nós fizemos hoje. Nós podemos ser atendidos, amparados, logo depois, para colônias, para repousar, para descansar, para refazer, mas podemos ser atraídos para zonas também, que são zonas de dor, de sofrimento, qualificadas como as que André Luiz nos mostrou nos umbrais, não é? Que são áreas que estão muito ligadas à terra ainda, e que trazem a atração das paixões que são as paixões humanas. Então, se nós não queremos, não é, uma convivência, não é, de sofrimento no umbral, porque existe uma coisa é ir para lá para conviver sofrendo, vivendo aquelas angústias que André Luiz muito bem mostra. Uma outra é ter a oportunidade de ir para o umbral para auxiliar, para trabalhar, para ser
ativo naquilo ali, no auxílio aos irmãos que estão. Mas para isso, nós temos que construir hoje esta estrutura. Porque se nós não construirmos, efetivamente, nós, quando desencarnarmos, nós somos atraídos, isso é um processo natural. Não é a justiça, não é um homem nos julgando e dizendo, ó, você vai para aqui, você vai para acolá. As atrações, quando nós passamos para o outro lado da vida, ela se dá pelos princípios mentais. Nós somos atraídos como a limalha de ferro é atraída pelo ímã. E não adianta, porque isso é magnetismo e atrai. Se nós queremos, por exemplo, uma situação diferente, nós temos que construí-la hoje. Senão, nós iremos passar. E olha, as zonas de dor e de sofrimento no mundo espiritual, elas são algumas vezes muito mais dolorosas do que aquelas que André Luiz mostrou em nosso lar. Quem teve a oportunidade de ler o livro Libertação, verificou como são essas faixas, esses ambientes, como os espíritos ali são tratados. Portanto, meus irmãos, nós somos convocados a uma mudança. Quando eu mostrei ali para onde vamos, vocês se lembram? Tinha uma pergunta, não é? Qual é o momento que nós vamos tomar essa decisão? Isso é importante. Se nós deixarmos para no momento que a morte bateu na nossa porta, aí já não tem tempo. Porque a mudança, a nossa mudança, ela requer trabalho. Trabalho. Mudar isso é com esforço, com dedicação, com doação. Senão nós não construímos. O tempo passa e ele passa muito rápido. E se nós não acelerarmos a nossa visão de transformação, nós perdemos o trem que está passando. Então é isso que cada um tem que pensar e analisar. Eu me lembrei disso, eu não me lembro o autor, mas existe um texto que chama Treino para a Morte. Alguém lembra o autor? Humberto de Campos, onde ele nos orienta e fala para a gente que nós começamos a morrer no dia seguinte ao nosso nascimento. Né? Então, cada dia que passa, a gente está mais perto da morte, que nós deveríamos treinar todos os dias. E como é que a gente treina para ser bom em alguma coisa, né? Para se tornar melhor? Pela repetição e pelas boas ações. Então, ele nos orienta, chama Treino para a Morte. Dentre essas ações tem muitas, todas elas na prática do bem, do amor e da construção de possibilidades boas para a gente e para todos aqueles que convivem conosco. É a orientação para a gente ir treinando dia a dia, né, Edilson? Para não chegar e ser pego de surpresa, porque ela bate na nossa porta a qualquer hora. Se não me falha a memória, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos. O livro eu não lembro, eu sei que tem o Hélia, faz só pelo por papelzinho. escrito as perguntas. Tá bom? Pede ela um papelzinho, faça. Falar nisso é você, a sua vez. A Hélia, então, faz a seguinte pergunta. Na Bíblia, temos vários relatos sobre pagar o mal com o bem. Porém, o filósofo Confúcio diz que devemos pagar o bem com o bem e o mal com a justiça. Qual seria o correto? Quer comentar, Hélia? Então, leva lá o... liga ele aí para mim. Não... Tem que ligar, tá? Ai, meu Deus do céu. Conceição. Não, que isso é uma coisa que me deixa muito em conflito, porque eu creio assim, que a Bíblia, né, pelo menos eu que sou cristã, né, seria o correto. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, não estaríamos sendo injustos com as pessoas que fazem o bem, se pagarmos o mal com o bem? Ou seja, a gente paga o bem com o bem e também o mal com o bem? E aí eu fico nesta confusão, porque eu acho interessante esta citação do Confúcio, de falar que paga-se o bem com o bem, mas o mal com a justiça, né? O mal seria com a justiça. Porque a gente acha, igual agora está acontecendo tantas essas corrupções, a gente fica pensando, poxa,
tem que haver a justiça, né? E aí eu fico assim meio neste conflito, né? O que é a justiça? Não a justiça dos homens, a justiça de Deus. É desejar ao outro o que queremos para nós mesmos. E o que nós queremos para nós mesmos, não é o bem? O que é que eu quero para o outro, mesmo para aquele que me prejudique? Eu quero o bem para ele. E esse é o maior investimento que nós podemos fazer. Isso está lá no Evangelho. Se alguém demandar convosco para tomar vossa túnica, dá-lhe também vossa capa. Se alguém te forçar a caminhar 10.000 passos, caminhai mais 10.000 com eles. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que vos quer tomar emprestado. E ele disse mais: perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O princípio do amor que o Cristo nos trouxe é o princípio do perdão. Perdão irrestrito em todos os momentos. Parece brincadeira isso, não é? Mas a gente tem que pensar, porque isso é uma grande verdade. Porque quando nós perdoamos, nós tiramos de nós forças e energias que nos prendem àquela pessoa, nos emanando a ele. São focos de energia. A raiva, o ódio, a ingratidão, são energias que se movimentam em torno de nós. Quando nós vencemos, quando nós perdoamos alguém, nós eliminamos esses focos energéticos. Se a pessoa não perdoa, é um problema dela, ela vai conviver com aquele problema. Mas nós vencemos o problema. O maior investimento que nós podemos fazer e que o Cristo nos mostrou. As pessoas ficam procurando investir aí, não é, no Tesouro Direto, no CDI, fica ouvindo aí, não é, o Mauro Halford na rádio CBN todo dia de manhã para ver qual é o melhor investimento que vai fazer, não é? Mas o maior investimento que nós podemos fazer, enquanto espíritos eternos, é o perdão. Perdoar é a coisa mais importante que nós podemos fazer. E Jesus nos disse, olha, veja a lógica, reconciliai-vos, não sou eu não, isso está lá, você falou eu estou falando do Novo Testamento, Evangelho de Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não serás metido em prisão, porque de lá não saireis enquanto não pagardes até o último ceitil. Que prisão é essa? É a prisão que vivemos com as energias que nos prendem a esse campo de ideias. Existe uma obra chamada Memórias de Padre Germano, não é? Psicografado por Amália Domingos Soler, que o Padre Germano diz que o remorso é o inferno na consciência dos homens. Enquanto nós mantemos o remorso por aquilo que fizemos e não conseguimos remover, reconstruir, nós sofremos com ele. É por isso que nós temos que fazer isso. E a justiça que Confúcio falava não é a justiça do homem, não, é a justiça de Deus. Aquela de fazer ao outro o que queremos que seja feito para nós mesmos. E ele estava certo sobre esse ponto de vista. Ele não estava errado, não. Nós temos sim que fazer para o outro o que queremos que seja feito para nós mesmos. Sobre esse ponto de vista, nós vamos estar efetivamente atendendo o princípio maior do amor, da fraternidade e da caridade para o qual todos nós somos chamados constantemente. Essa questão do não perdoar,
a própria ciência já tem muitos estudos demonstrando que, quando nós guardamos essas energias conosco, elas podem se transformar em doenças muito sérias do nosso corpo físico. Então, nós seremos aprisionados não só pela alma, mas nós seremos aprisionados também por essas mazelas que se apresentarão sobre a forma das doenças mais variadas. Essa a junção dessas energias transformando em vários aspectos de doença no nosso corpo físico. E nós também devemos lembrar que Jesus também nos ensinou que nós devemos apresentar, quando formos ofendidos, o quê? Sempre a outra face, né? Qual que é a face? Se nos ofendeu, nós vamos apresentar outra face, que é a do bem, que é a do amor, que é a da reconciliação. O Xavier faz outra pergunta. Ele pergunta assim: por que Kardec só tirou os 183 itens da Bíblia? Quer comentar, Xavier? Tem que pegar o microfone, Xavier. Boa noite. O que despertou interesse, que passaram aqui hoje na tela, que só tirou 183 itens da Bíblia. Eu tenho um saudoso amigo que comprou a missão, né? E dizia o seguinte: o papel aceita tudo. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Kardec coloca o objetivo de estudo daquela obra, que é o ensino moral do Cristo. Por isso, 183 itens foram suficientes para que Kardec estudasse, à luz da doutrina espírita, o ensino moral do Cristo. E aí ele colocou e desenvolveu e trouxe para nós nessa obra esses 180 itens que dizem respeito ao ensino moral do Cristo, que é o objetivo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as outras questões que o Cristo vivenciou, os atos da vida comum, não são objeto de estudo do Evangelho. Apenas esses 183 itens que dizem respeito ao ensino moral do Cristo. Mas é importante lembrar, né, a Jamira muito bem colocou, e está lá na introdução isso, que Kardec pegou o ensino moral. E nós vemos que existem passagens que se repetem nos diversos evangelistas. Kardec tirou dali o foco, que é o foco principal, e desenvolveu essas ideias nos 27 capítulos, porque o capítulo 28, ele é o capítulo das preces espíritas. Então ele foi distribuindo tudo isso nos capítulos, porque eram os elementos mais importantes. Agora, esses outros fatos que estão contidos no Evangelho, eles não foram esquecidos. Kardec não os trabalhou diretamente. Mas nós vamos encontrá-los na doutrina espírita. Particularmente o espírito Emmanuel, que é o considerado grande educador do século que se passou. Ele trouxe para todos nós os atos comuns da vida do Cristo. Nós encontramos, porque a obra de Chico Xavier é a complementação, ninguém pode negar, a complementação da obra da codificação de Allan Kardec. Os atos comuns da vida do Cristo, se nós pegarmos há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo e Estevão, nós veremos ali os atos da vida do Cristo, a vida de Jesus, os contatos com os seus apóstolos, as conversas e tudo mais. Se pegarmos Boa Nova, Chico Xavier, Humberto de Campos, nós vemos ali atos comuns da vida do Cristo. Jesus conversando com os apóstolos, Jesus conversando com Maria de Madalena, Jesus conversando com Joana de Cusa, Jesus conversando com Pedro, Jesus conversando com a mulher samaritana. Isso foi valorizado e está na doutrina espírita. Se pegarmos as 4 obras evangélicas de Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, nós encontraremos nessas obras
as passagens do Evangelho que não estão contempladas como leis morais e que são ali desenvolvidas por Emmanuel. Partes de grande valor doutrinário para todos nós. Portanto, Kardec tinha um objetivo, que era o ensino moral, que, como dissemos aqui, é o grande foco da nossa necessidade, o propósito de todos nós, como muito bem disse a mãe Zeferina aqui na nossa casa. É a grande necessidade nossa. Mas, com o transcorrer do tempo e essa complementação que veio da obra de Kardec com o trabalho de Francisco Cândido Xavier, nós temos então esta abertura e todo esse campo belo sendo apresentado para que nós possamos aproveitar com as nossas reflexões e com os nossos estudos. Lidiane, está lá atrás. Como podemos entender a atuação de Allan Kardec na codificação espírita? Totalmente como médium ou totalmente como cientista? Ou um pouco de um, ou nada. Dessa forma, como se deu a revelação intuitiva, conforme me foi citado em um dos slides da apresentação de hoje? Quer comentar, Lidiane? Não? Kardec não foi médium sobre o ponto de vista que nós conhecemos a mediunidade, e essa pergunta foi feita na aula de Allan Kardec, e se não me falha a memória, respondida inclusive pelo Gilson. Kardec não foi um médium como Chico Xavier foi, que pegou, utilizou da sua mediunidade, recebia as mensagens. Não, Kardec não foi isso. Kardec ele atuou como um pesquisador, um cientista. Nós vimos aqui que ele recebia todos os dados, analisava, comparava, fazia as relações, as correlações, para chegar então a uma resposta. Ele foi o cientista, o pesquisador que recebeu tudo isso. Mas existe em toda a obra da codificação partes e complementos que foram desenvolvidos por Allan Kardec e que fazem parte do seu trabalho, das suas reflexões. E é evidente que neste processo ele recebia, por meio da intuição e da influência espiritual, as ideias, as orientações. Todos nós recebemos isso constantemente, a influência espiritual pela intuição. Quando colocamos a nossa mente ligada num objetivo, quando fazemos uma prece e pedimos: Senhor, me ampare, abra minha mente para as ideias. Quando temos uma solução difícil a tomar e as ideias surgem de uma maneira mais clara. Kardec estava com a sua mente totalmente ligada nesse grande objetivo, porque ele era um espírito preparado para isso. Isso está muito bem explicado em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos. A eleição no infinito, quando Kardec foi convocado pelo Cristo para assumir essa tarefa. Então ele era alguém preparado. Então Kardec não foi o médium, mas ele recebeu pela intuição. E como cientista, ele trabalhou na organização de tudo isso. E esse foi um trabalho de uma dimensão imensa. Imagine se Kardec fosse receber tudo isso como um médium. Olha, seria muito difícil. E lembremos que naquela época não existia o computador, não existia a máquina, nem a máquina de escrever, aquela Olivetti linha 68, 86, sei lá como é que era, não é a Technic 3 que depois que apareceu, que era aquela elétrica, não existia nada disso. Era na pena, com a luz de vela do lado ainda, porque não tinha a eletricidade. Então fazer tudo isso, não é? Como ele fez nesse intervalo, no intervalo de tempo que ele executou, era um trabalho grandioso. Mas ele não foi médium sob esse ponto de vista. Mas recebeu por diversas vezes a influência. Inclusive ele cita uma delas em obras póstumas, de um barulho que ele ouviu, sequenciado
após um trabalho na casa dele, e ele, sem saber o que era, na reunião seguinte, ele perguntou, e os espíritos responderam que era para chamar a atenção sobre algo que ele estava fazendo e que não estava correto. E pediram então que ele revisasse aquele texto. Então ele tinha e sentia essa influência. Porque todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. O livro dos médiuns, Kardec colocou isso lá claramente. Então, portanto, ele, sobre esse ponto de vista, era também um médium. Só que não com a ostensividade que as mediunidades que nós conhecemos atualmente existem, como a de Chico Xavier e de outros médiuns. Camila Gomes, ali. Uma vez que nós, como espíritos em evolução e aperfeiçoamento, tendemos a buscar cada vez mais conhecimento com o tempo, as obras básicas, como o Livro dos Espíritos, serão atualizados ou terão mais conhecimentos agregados com o tempo? Quer comentar, Camila? Olha, essa pergunta surge na cabeça de alguns pensadores aí, eles escrevem inclusive isso, que é preciso atualizar. Olha, meus irmãos, nós não entendemos nada do que está ali. Nós vamos passar várias e várias existências para entender aquele conteúdo todo, para absorver aquelas ideias. Então não existe necessidade alguma de atualização. Existe sim uma necessidade nossa de um estudo e de uma reflexão maior do que existe ali. Cada uma daquelas ideias que estão ali, se nós pegarmos, são reflexões para uma vida. A questão número 1, que é Deus? Uma questão. Os espíritos respondem, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quanto pensamento esta ideia pode nos trazer. Quantas reflexões essas ideias podem suscitar na nossa mente. Quanto tempo o homem não necessitará para entender isso na sua plenitude. Aí nós pensamos, não, ele precisa ser atualizado. 1857 foi escrito o Livro dos Espíritos. Tem conceitos que hoje os homens estão começando a discutir. Estão começando a entrar nessas ideias. Vocês verão na terceira parte das leis morais. Se nós pegarmos a segunda parte, que trata do mundo espiritual, do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, tem coisas ali que não são aceitas ainda. Olha, demandará muito tempo ainda para que nós consigamos efetivamente penetrar em todas essas ideias. E o tempo vai passar, e nós vamos refletir, e novas ideias nós vamos absorvendo daquelas que já conseguimos agregar à nossa mente. Então não precisamos nos preocupar com isso, não. Devemos nos preocupar, sim, em nos aplicarmos no estudo destas ideias que ali estão, dos princípios e leis que são tão importantes para todos nós. Aline. Lá na ponta. Em O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, citam que a religião do catolicismo é a religião que mais se aproxima do espiritismo. É correto dizer que o espiritismo é uma continuação do cristianismo? Quer comentar, Aline? Só um pouquinho, que a menina vai levar o microfone. Sabe, eu vou explicar mais uma vez, às vezes vocês ficam assim meio receosos de falar o microfone, é porque a nossa aula ela é transmitida.
Então, se não falar o microfone, quem está assistindo não ouvirá o que você tem a colocar, tá? Então, no começo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fala como se o catolicismo fosse uma terceira revelação, o Espiritismo fosse uma terceira revelação do catolicismo. E na conclusão do Evangelho, dos livros, os livros... Ai, estou nervosa, calma. Do Livro dos Espíritos. Isso. Fala sobre... Na conclusão, fala também a respeito disso. Como que se dá o pensamento a respeito disso? É correto afirmar que é uma continuação, é uma visão diferenciada? Enfim, tenho dúvidas. Na verdade, não é bem isso que está escrito, não. O que existe é que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que não tem nada a ver com o catolicismo. São duas ideias diferentes. O Espiritismo é o cristianismo são as ideias do Cristo, os seus pensamentos, aquilo que ele nos trouxe. A doutrina espírita veio reavivar essas ideias, como uma promessa do Cristo que está lá no Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, que permanecerá convosco, e que relembrará tudo o que vos tenho dito. Está lá no Evangelho. O capítulo 6º do Evangelho, o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, desenvolve então essa ideia. A ideia do Espiritismo como revelação, como o Consolador prometido, como o cristianismo redivivo. Mas existe uma diferença muito grande entre o catolicismo e o espiritismo. O espiritismo não é uma continuidade do catolicismo e os princípios, inclusive, existem diferenças grandes, tá? Que nós veremos, inclusive, na próxima aula, porque as ideias católicas, elas acreditam na existência da alma, mas elas não acreditam, portanto, não é, que a alma pode se comunicar. Portanto, existe uma diferença muito grande, que são as ideias do espiritismo e as ideias que o espiritualismo defende. O catolicismo tem que ser no microfone e tem que ser escrita. O espiritualismo, né, o catolicismo tem princípios espiritualistas, porque crê na existência de algo além do corpo material. Mas não quer dizer que ele acredite na existência da alma e a sua comunicação com o mundo material, conforme a doutrina espírita vem nos esclarecer e nos demonstrar de forma clara. Aula que vem, vocês terão oportunidade de fazer mais perguntas, muito em especial sobre esse assunto, tá bom? Vamos ter fé em Deus para estar aqui a semana que vem.